Olá, meus amigos do canal Conf, sejam bem-vindos. E hoje temos uma técnica bem legal que estimula os alunos. Eu acho que tudo que envolve jogos, de maneira geral, estimula o aluno a aprender, né? A gente faz um pouco desses jogos na adolescência, no ensino médio, enfim, é interessante. Então, existe uma técnica chamada corrida intelectual gamificada. Os games, né, são importantes. Depois nós vamos ver mais para frente que existem até plataformas hoje que já gamificam, né, as aulas e fica bem legal. Mas hoje a gente vai ver como fazer sem até mesmo tecnologia, fazer uma corrida intelectual gamificada, tá bom? Espero que vocês gostem. Vamos lá? Olha só, na corrida intelectual gamificada, o aluno vai desenvolver algumas competências. O primeiro é o trabalho em equipe e o segundo é a comunicação, tá? É lógico que também existem outros subjacentes aí, né? Por exemplo, no caso do trabalho em equipe, existe também o estímulo aí à competição, esse tipo de coisa, né? Competição saudável, claro, né? Como funciona? Muito bem. Os alunos, então, eles vão ter que estudar com antecedência um determinado tema selecionado pelo professor. Pessoal, é aquilo que eu sempre falo. O professor dá a lição de casa na aula anterior, manda o aluno ler em casa, ele vem mais ou menos já com conhecimento prévio do assunto, tá bom? Isto é fundamental. Segundo, o aluno, né, terá que ler em casa, por quê? Nessa técnica especificamente. Se ele não ler, ele vai prejudicar a sua equipe. Vocês vão ver agora que é um jogo. Então, o aluno que não lê, não estudar em casa, ele vai passar vergonha com a equipe, tá? Então, isso estimula também a participação de todos. Bom, aí o professor deu um tema e ele vai preparar em casa no mínimo 10 questões sobre esse tema, tá? Essas questões têm que ter afirmativas que seja permitido verdadeiras ou falsas. E o ideal é que cada questão contenha duas ideias. Exemplo: o teste de recuperabilidade deve ser feito toda vez que houver indicador de desvalorização dos ativos. Este teste obrigatoriamente tem que ser feito de forma mensal. Então veja, existe duas afirmativas aqui, duas ideias. Nós estamos falando de impairment. A primeira é que toda vez que houver desvalorização dos ativos tem que ser feito. A gente sabe que é verdadeira. E tem que obrigatoriamente ser feito mensal. A gente sabe que é falsa. Então, numa mesma questão tem uma verdadeira e uma falsa. Essas ideias podem ser falsa, falsa, verdadeira, verdadeira, falsa, verdadeira ou verdadeira, falsa, tá bom? Então, são combinações. O professor pode classificar as questões como fáceis, médias ou difíceis. Isso vai gerar mais engajamento. Então, de repente, começa a gamificação aí com as questões mais fáceis e vai subindo o nível, tá? Bem, como é que funciona então? Os alunos devem ser agrupados de 4 ou 6, então grupos de 4 ou 6 alunos, ou conforme o professor achar conveniente, pode mudar, tá? E em grupo, cada equipe, cada grupo vai escolher um nome para representar a equipe. Equipe Unidos Venceremos, equipe João da Silva e assim por diante, tá? Então fica mais ou menos assim, ó que legal. Vai ter um quadro, né? O professor vai ter que montar esse quadro, quadro 1, pode pôr na lousa, corrida intelectual gamificada, põe o nome das equipes, ó, Vitória à Vista, Unidos, Acadêmicos, tal, e coloca pontuações, né? Pontuações. Então, por exemplo, a primeira questão, a equipe pode ter pontuações diversas, então ele pontuou com 300, com 500, com 100, enfim, ele cria um sistema de pontuações aí. Ele vai pondo X aqui. Vocês vão ver. Bom, antes de começar a atividade, o professor atribui uma letra para cada indivíduo do grupo, né? Então, todos os grupos deverão ter membros com a letra A, B, C, D. Por quê? A, B, C, D, E, F, né? Claro, se tiver 6 é até F. Porque quando o professor for disponibilizar a pergunta,
ele vai escolher qual é o aluno que... Então, agora todos os alunos B vão responder. É um aluno só que vai responder, tá? Então, olha só. Antes de iniciar, o professor atribui uma letra para cada indivíduo. Todos os grupos deverão ter membros com a letra A, B, C, D. O professor disponibiliza folhas para que as equipes possam colocar as respostas. Ok? Ao iniciar a atividade, o professor anuncia qual membro deve responder. Então, ele vai dizer, ó, atenção, pergunta número 1, membro A. E, posteriormente, disponibiliza a questão por meio de leitura. Então, ele vai ler a pergunta. Ou ele projeta multimídia, que é o melhor. Então, se você conseguir, coloca na lousa lá o quadro das equipes e projeta na multimídia a pergunta, para que fique ali. E abre o tempo. Tempo aí, o professor coloca 1 minuto para a resposta, 30 segundos, enfim. Cada participante indicado pelo professor deverá escrever no papel a resposta da questão, ou das questões, se o professor já quiser dar mais de uma questão ao mesmo tempo. Mas elas podem ser debatidas pelos membros conforme o tempo proposto, né? Ou o grau de dificuldade. Então, o aluno lá, o professor falou, quem vai responder é o aluno B. Mas se o grupo quiser debater antes dele responder, pode. Cuidado que tem tempo de 1 minuto, né? O professor anota no quadro as afirmativas sem anunciar a resposta. Então, os alunos falam a resposta e ele vai marcando no quadro as respostas. E a correção só é feita no fim. Então, depois que terminou todas as perguntas, o professor anuncia as respostas. Pessoal, a correção é a parte mais importante da atividade. Por quê? Porque é onde o professor, então, vai responder corrigindo as erradas e podendo complementar até algumas respostas, explicar. É um momento do docente, né? É um momento, então, onde ele possa fazer inferências, caso necessário, explicar por que o aluno errou, o aluno poder ver onde ele errou e por que ele errou, né? Para cada acerto, o professor marca um X e, ao término, soma-se os pontos correspondentes. Ganha o grupo que tiver maior número de pontos. Então, tá aí, ó, por exemplo, a equipe Vitória à Vista, numa questão marcou 300, na outra 100, na outra 1000, na outra 1000, né? A outra marcou e assim vai, depois soma tudo, quem fizer mais pontos ganha, tá? Então, recapitulando, ó, cada participante escreve a resposta no papel, podendo ser debatida, o professor anota no quadro as afirmativas, sem anunciar a resposta, e a correção é a parte mais importante aí, tá? Para cada acerto, marca um X na equipe que acertou, ok? Sucesso da técnica está na qualidade das questões. Então, cuidado com as questões que você vai atribuir. Essa pontuação aqui, pessoal, é só uma sugestão. Pode criar da forma que quiser. Então, a questão número 1 vale 300 pontos, a questão número 2 vale 500, a questão número 3, que é mais difícil, vale 1000. Faça do jeito que você achar melhor, tá? Isso aqui é só uma ilustração do livro. E essa técnica está disposta na sala de aula inovadora do Fausto Camargo e da Tuine Daros, livro que eu recomendo para vocês, ok? Espero que vocês tenham gostado da corrida intelectual gamificada. Faça o teste aí, o pessoal vai gostar muito. Os jovens gostam muito disso, tá bom? Se inscreva no canal, ative o sininho e deixa um like aí se você estiver gostando. Até a próxima!